Amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz-nos a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero ler mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diletos irmãos, nesta noite solene onde nós estaremos cercando a mesa do Senhor, o texto lido na carta aos Hebreus consegue transmitir uma realidade muito plena do conhecimento profundo da verdade de Deus, pois o escritor desta epístola tentou demonstrar de maneira concisa e direta atributos necessários para um viver sadio e equilibrado de todo aquele que deseja em seu coração viver para Deus, viver para Cristo. Alguns chegam a afirmar que foi Barnabé que escreveu esta epístola. Alguns pais da igreja, teóricos e teólogos, chegam até dizer que foi Priscila, Felipe. A tradição diz que foi Paulo, mas não há indícios claros de quem foi o seu escritor. Fato é que em todos os originais, todas as manifestações concisas e fundamentais que a história consegue nos afirmar, diz: e pela ação do Espírito do Senhor cremos que é verdade de Deus, que é Bíblia Sagrada, que é Palavra de Deus para a igreja. Não há dúvida de que é um texto canônico. Aproximadamente antes da destruição de Jerusalém foi escrito entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. O objetivo central do texto de Hebreus é assegurar aos cristãos judeus que a sua fé em Jesus como o Messias era realmente genuína, pois o contexto de toda a epístola nos vai falar do contexto da lei mosaica, assim como de tudo aquilo que Cristo fez para assegurar a sua nova aliança. Principalmente quando nós falamos sobre a lei cerimonialista, onde a mão de Deus era manifesta, direcionando os filhos de Israel para tributar a Deus e cultuar ao Senhor de maneira ordeira e cerimonial. É importante dizer ainda, meus irmãos, que o sumo sacerdote, figura emblemática da antiga aliança, manifesta o desejo de Deus em estar vendo o seu povo, vendo os seus escolhidos em santidade e em santificação. O nosso Deus, pleno, rico e dono de todo o poder sobre todas as coisas, é um Deus santo. Os próprios serafins estavam e estão, clamavam uns para os outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é manifesta em todo o Antigo Testamento, provando que Deus não suporta, não tolera iniquidade, corrupção. Quanto mais pecado, o nosso Deus não pode pecar.
a grandeza de sua majestade revela o seu desejo de ver a humanidade, todos aqueles que desejam no seu coração se dobrarem diante dele em santidade, pois a sua realidade, a sua natureza como Deus, um ser espiritual e invisível, revela a sua pureza, a sua grandeza, o seu domínio, pois ele é o que é e fora dele não há outro. Bendito seja Deus. No Antigo Testamento, várias eram as formas de manifestação de santidade, principalmente quando se iria sacrificar ao Senhor. Pré-requisito necessário para haver pureza. Só havia pureza, e pureza completa e plena, se houvesse sacrifício. Sem sacrifício não poderia haver remissão de pecados. No livro de Levítico, capítulo de número 16, nós encontramos um grande e poderoso dia, pois neste dia se sacrificava ao Senhor. Dia este chamado dia da expiação. É interessante, pastores aqui presentes, que o texto de Levítico capítulo 16, versículo de número 6, diz que Arão oferecia, antes de oferecer pela congregação, um novilho. Este novilho não era para perdoar ou para purificar os pecados da nação de Israel. Não, mas era para purificar o seu próprio pecado e o da sua família, revelando que em primeiro lugar era o sacerdote que precisava estar puro para se chegar diante do altar do Senhor e oferecer sacrifício. Sem pureza, o sacerdote não poderia oferecer e muito menos sacrificar ao Senhor. Tão certo de que não era só por ele, pela sua pessoa, mas era por todos de sua casa. Nós não podemos então descompreender ou não entender a verdade de Deus na vida daquele que estava pronto para sacrificar, porque, meus irmãos, aquele que iria levar o sacrifício a Deus precisava também estar com a vida no altar do Senhor. Eu abro um parêntese para afirmar de maneira muito clara e direta e dizer a todos aqueles que desejam o episcopado ou que desejam estar à frente pregando a palavra, louvando a Deus, Deus há de abençoar a sua vida e este seu desejo, mas uma coisa é muito certa: só haverá manifestação potentosa de Deus, do agir, do fervor, da graça, do poder de Deus, se você em primeiro lugar colocar a tua vida no altar do Senhor. Sem perdão do pecado do sacerdote não há eficácia para o sacrifício. E o que acontecia então? O sumo sacerdote pegava um outro animal que seria utilizado para a expiação dos pecados da nação de Israel. Este sangue era aspergido sobre o propiciatório, simbolizando que os pecados dos filhos de Israel estavam sendo purificados. O outro animal era encaminhado, chamado de um animal emissário, que era levado ao deserto, simbolizando que os pecados dos filhos de Israel estavam sendo levados embora. Graças a Deus, igreja, graças a Deus, crentes, estamos aqui nesta noite no nome de Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote, o Cordeiro Pascal, aquele que levou todos os pecados na cruz do Calvário. Não há mais necessidade de sacrificarmos animais, pois Jesus já morreu na cruz do Calvário para nos dar perdão de pecados. Quem pode agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Bendito seja Deus. Esta era a forma sacrificial para haver purificação e santificação daqueles que iriam estar desfrutando da presença e da bênção de Deus. A bênção de Deus só poderia alcançar
só poderia ser entregue, ortogada a todos quantos estivessem vivendo em santidade. Sem santidade não havia mover de Deus, sem santidade não havia presença de Deus, sem santidade não havia agir de Deus, sem santidade a mão de Deus não estaria estendida. O próprio profeta Isaías disse: olha, a minha mão está estendida para abençoar e o meu ouvido está pronto para ouvir. Ele disse ser usado por Deus, mas o que estava acontecendo? Ele afirmou categoricamente, dizendo que os pecados da nação de Israel é que estavam fazendo divisão entre o Deus de Israel e aquele povo. O que significa isto? Com total pureza diante de Deus alcançaremos o êxito, a vitória, o céu de glória, mas sem pureza, meus irmãos, alcançaremos vergonha, desprezo e corrupção. Graças a Deus já fomos lavados e comprados com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Temos liberdade para adentrar no Santo dos Santos e pedir perdão a Deus por nossos pecados, acreditando que Ele é Deus para perdoar as nossas ofensas. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus de Nazaré? Jesus nos deu liberdade para adorar a Ele. O texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz. A palavra seguir, assim como a palavra paz, remete-nos a uma corrida e uma busca constante de ir para o alvo, de ir para uma meta, um objetivo. Paz é concernente à vontade daquele que entrega, pois o nosso Deus, na pessoa de Cristo, nos entregou, quando Ele disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vos a dou como o mundo a dá. Ele estava dizendo de maneira clara e direta que nós teríamos paz nele. Escrito aos Hebreus diz: segui a paz. Ele está dizendo: correi, ide ao encontro, perseverai nesta paz. E ele completa o texto dizendo: com todos. Ele está afirmando de maneira muito clara, com todos. Ele não diz pela metade ou incompletamente, não. Precisamos então entender que, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, encontraremos e seguiremos a paz e estaremos com todos em comunhão. Não digo comunhão ou concordando com aquilo que desagrada ao Senhor, pois estamos eliminando os conflitos e problemas que vão de alguma forma atrapalhar a nossa caminhada, mas digo viver em uma quietude, em uma bonança, com uma total aceitação da pessoa de Deus. Posteriormente ele completa o texto, diz: e a santificação, palavra esta que remete-nos à pureza. A palavra grega é agiasmos e quer dizer puro, purificado. Há de se entender que há contradições sobre o uso da palavra, mas fato é evidente para nós que a santificação revela o desejo de Deus de todos que estão em Cristo andarem de maneira pura, de maneira digna, de maneira completamente direcionado pelo Senhor. Se estamos vivendo em santidade, logo alcançaremos a paz de Deus, pois será um pré-requisito para alcançarmos a comunhão e a bênção de Deus. O texto então completa a ideia. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele é enfático e claro em dizer: sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que pré-requisito necessário para herdar o reino celestial e eterno do Senhor e Salvador Jesus? Pureza é sinônimo de total devoção e dedicação ao Senhor. Pureza é sinônimo
sinônimo de que nós não estamos mais escravos do pecado e não temos mais nenhum grilhão que nos impede e que não nos possibilita de alcançar a bênção de Deus. Estamos de maneira pura para receber o favor, a graça, o mover, a presença de Deus. O crente que está vivendo em santificação, ele está com o coração aberto para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não tem dúvida quando Deus está falando, ele não tem dúvida quando Deus está agindo, ele não tem dúvida quando Deus está realizando, porque está vivendo em santificação, está vivendo em pureza. E o que é que acontece? A consequência de tudo isso é a potente mão de Deus estando sobre a vida dele. Venha o que vier, passe o que passar, luta, prova, peleja, tribulação, permanece de pé, pois está na presença do Eterno. Só quem está de pé na presença do Eterno, levante a mão para adorar a Ele nesta noite. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira epístola, e ele diz, no capítulo 4, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para a prostituição, Deus não nos chamou para a pornografia, para a imoralidade. Deus não nos chamou para contendas, brigas, pelejas, egoísmos, dissensões, falatórios, fofoca. Deus não nos chamou para vivermos de aparência. Deus não nos chamou para vivermos na hipocrisia, de bater na costa, mas falar mal por trás. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de impureza, de imundícia. Não, Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Bendito seja Deus. Muitos irmãos não estão entendendo esta realidade em nossos dias e vivem uma vida de uma total revastidão, negligência, sem a presença do Eterno. Essas pessoas não conseguem crescer, não conseguem prosperar, não conseguem desenvolver na fé. Estão amarradas, atadas, presas, pois não estão entendendo o chamado de Deus na sua vida. Estão olhando apenas com os olhos carnais, visuais, humanos. Não estão olhando com os olhos espirituais. Estão olhando para os seus interesses, para as suas vontades, para os seus desejos, e esquecendo do interesse do Eterno, da vontade do Eterno, da bênção do Eterno, daquilo que Deus quer realizar de maneira grande e potentosa, que o teu olho não viu, que o meu olho não viu, mas que está preparado para aqueles que buscam a presença do Senhor Jesus. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de total frieza espiritual. Deus está abençoando a igreja, está abençoando o culto, está abençoando, batizando com o Espírito Santo, e Ele está de olho seco vendo, ainda dizendo que é meninice. Procura buscar a presença do Eterno e deixa Deus agir na tua vida. Em segundo lugar, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, ou santificai-vos na tua verdade. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A essência do cristianismo, o Evangelho, a palavra. Sem palavra não haveria culto de ceia esta noite, mas com a palavra, enquanto eu prego,
o Espírito Santo trabalha no teu coração, convence-nos dos nossos pecados e fraquezas pela palavra, e esta palavra surte o efeito desejado para a edificação da igreja e perseverança dos santos. Precisamos entender uma realidade clara, irmãos. Só através da palavra conseguiremos viver em santidade. Só através da mensagem do Evangelho pura e simples veremos uma igreja vivendo em pureza e em santidade. Agora, se você gastar mais tempo com entretenimento, se você gastar mais tempo com diversas outras coisas, mas não gastasse e debruçasse na palavra, nada acontecerá na tua vida. Nada vai acontecer. Você sempre vai observar a bênção de Deus na vida de outras pessoas que buscam o entendimento da palavra. Mas um segredo claro e simples: se você meditar na palavra e se santificar a tua vida na verdade, a palavra de Deus que é a verdade, tenha certeza e convicção, a tua casa será abençoada, a tua família será abençoada, o teu ministério será abençoado, a tua vida será abençoada. Deus estará contigo à tua frente, na tua retaguarda, do teu lado. Venha o que vier, o Senhor fortalecerá a tua vida e a bênção do Senhor estará contigo. E em último lugar, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele não diz pela metade, ele diz em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a tricotomia aqui: espírito, alma e corpo serão preservados para serem irrepreensíveis. Ele está falando aqui, irmãos, de testemunho, de conduta ilibada. Ele está falando aqui de boas obras, não só diante de Deus, mas diante de Deus e dos homens. É não ter do que ser acusado, é comprar e pagar, é viver uma vida de moralidade com a família, é resguardar os filhos, é viver uma vida de ética moral no ministério. É não tentar de maneira nenhuma puxar o tapete de A ou de B, porque isso não é para crente, isso é para Satanás. É viver uma vida na direção do